Fala aí, Spartans, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem com vocês. A gente está aqui para dar continuidade às aulas de legislação extravagante, que é um projeto que eu quero iniciar aqui com vocês a respeito de lecionar as matérias que eu tenho mais conhecimento e poder clarear para você aquilo que você precisa aprender para sua prova. O objetivo aqui é justamente esse. Eu sempre vou abordar isso aqui com você nas aulas. O objetivo é fazer com que vocês acertem as questões. O objetivo é você lembrar daquilo que eu tô passando para você, para que vocês consigam consolidar esse conhecimento para o dia da prova, tá? Então não se preocupe, vocês vão ter conteúdo suficiente para poder revisar esse assunto, para poder complementar o material de vocês. Mas cuidado, tá? Eu indico vocês fazerem o estudo desse material juntamente com a lei seca e façam questões. Não fique exclusivamente nas videoaulas ou não fique exclusivamente nas questões. Isso gera furo, você acaba gerando furos de conhecimentos dentro do material, dentro do conteúdo. Você fragmenta os seus estudos. Então você precisa, para consolidar uma base muito bem forte, uma base que você consiga ter uma certa certeza de que você vai bem na prova, você precisa ter isso muito bem claro na sua mente, que você precisa estudar, revisar e fazer questões, beleza? Então bora para cima, sem mais delongas, nós iremos abordar aqui a lei de tortura. Nós iremos abordar aqui os crimes de tortura que caem muito nas nossas provas de carreiras policiais. Então bora para cima, vamos estudar isso aqui, porque tortura quase não acontece no nosso país, não é mesmo? Quase não acontece. Então, vocês aí, ó, que não nos seguem ainda nas redes sociais, vai lá, arroba Prof. Lucas Mota, nos siga. Já avisa o seu brother, o seu canga, a sua canga, para poder nos seguir, para poder pegar as dicas, os bizus aí das carreiras policiais, para poder também ser aprovado mais rápido. Sejam pessoas boas. Se vocês estão aprendendo aqui comigo, vocês podem compartilhar essas notícias com seus amigos, para que eles também consigam alcançar os mesmos objetivos que vocês alcançarão aqui com a gente. Tamo junto? Bora pra cima então. É isso aí, bora lá iniciarmos a lei aqui de tortura. É uma legislação pequena, tá? É uma legislação que dá pra gente poder trabalhar de forma mais rápida e objetiva e acertar praticamente todas as questões de prova, tá? Porque é uma lei que não exige tanto aprofundamento nos conhecimentos jurisprudenciais e nem doutrinários. É somente mesmo a base da lei seca e alguns aspectos doutrinários que nós vamos aqui trabalhar, mas de forma mais rasa, tá? É uma lei pequena. Então bora pra cima, tá? Professor, vamos lá definir o que é tortura inicialmente, tá? O que seria tortura aqui, ó? A tortura, a gente vai encontrar essa definição lá na Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos penais ou penas cruéis e degradantes, tá bom? O Brasil ele foi signatário desse tratado lá em 1991. E aí foi aonde que criou aqui esse conceito mais claro para nós do que seria tortura, beleza? Então vamos lá, só para a gente poder deixar um pouco mais claro isso aqui, ó. O termo tortura ele vai designar qualquer ato pelo qual dores e sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos. Guarda essa palavra aqui, ó, infligidos intencionalmente por uma pessoa. Então precisa de uma finalidade. Vai precisar de uma finalidade aqui para que haja a tortura, beleza? Uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações, confissões, ou até mesmo castigá-la por um ato, ou intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Então pode ser também tortura por discriminação. Quando tais dores ou sofrimentos físicos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício das suas funções, ou por instigação, ou por seu consentimento ou aquiescência, tá? Então guarde que eu na cabeça de vocês, ainda fala que servidor público. Note que tortura, nesse caso, do jeito que ele está falando aqui, é um crime que nós chamamos de crime comum. Por quê? Pode ser cometido por qualquer pessoa. Não precisa ser necessariamente cometido por um agente público, por um policial, mas sim por qualquer pessoa. Então, nós, como cidadãos comuns, não investido na qualidade de servidor público ou policial, por exemplo, nós podemos cometer tortura, tá bom? E principalmente, obviamente, também os servidores públicos, os policiais, principalmente aqueles que detêm uma certa autoridade, poder sobre o cidadão,
também vai incorrer aqui, pode incorrer em tortura, beleza? Então, o primeiro ponto é isso daqui, tá? Tortura, portanto, ele é um crime comum. Deixa eu apagar aqui. É um crime comum, mas a gente vai ver lá na frente, deixa eu vir aqui no tablet aqui, porque eu deixei vocês na mão, que é isso. Aqui, ó, é um crime comum, mas ele pode ser um crime próprio, que nós iremos ver em quais casos pode haver esse crime próprio, que é um crime que precisa de uma condição especial, somente determinadas pessoas podem cometer o crime de tortura, beleza? Então é um crime comum, mas também pode ser um crime próprio, porque existem alguns tipos penais, alguns artigos aqui, ou até mesmo alguns incisos aqui dentro da nossa lei de tortura, aonde vai descrever ali um crime próprio, em que só algumas pessoas podem cometer necessariamente esse crime aí de tortura, beleza? Show de bola, então bora continuar aqui, ó. Eu quero aqui já deixar para você aqui uma anotação muito importante, tá? Deixa eu abrir aqui uma folhinha pra gente, uma nova página aqui, peraí. Deixa eu abrir uma página nova aqui, vem comigo, achei aqui, ó. Uma coisa que a gente já pode deixar bem claro para vocês aqui, ó. Tortura. Ela pode ser cometida por ação ou também por omissão. Tem como a gente torturar omissivamente, professor? Tem, tá? De que maneira? A legislação fala o seguinte, lá no direito penal, a gente vai pegar uma conceituação lá do direito penal que basicamente eu vou tentar resumir aqui para vocês de maneira mais clara e mais fácil, tá? De uma maneira mais simples. Lá no direito penal, o direito penal fala o seguinte, olha, aquelas pessoas que têm um dever de agir em determinada situação e essa pessoa, ela não age, ela vai cometer aquele crime por omissão. Então, vem comigo aqui, ó. A legislação, ela vai trazer aqui, por exemplo, aqui no caso de tortura, aonde, por exemplo, existe um policial, um comandante, por exemplo, da polícia militar e um soldado. Aquele comandante, ele tem o dever de evitar, muitas vezes, que o soldado faça merda, certo? Ou ele tem um dever de evitar alguma situação que seja crime. É dever dele. Beleza. E aí ele vê, por exemplo, ele sai para uma patrulha e aí ele vê o soldado lá, que é o subordinado dele, cometendo um ato de tortura. E ele simplesmente não faz nada. Ou ele não apura. Ou chega aquela informação para esse comandante e esse comandante não apura esses atos. Ele cagou pro lance. Nesse caso, note que existe o dever desse comandante agir em relação a esse ato do soldado. E ele simplesmente não faz nada. Então, quando há necessariamente ali o dever de punir ou o dever de investigar aquelas ações e a pessoa não faz, ela vai cometer aquele crime, ela comete aquele crime por uma omissão. Porque ele deveria agir naquela circunstância, ele não age. Então ele comete tortura sim, só porque é uma tortura por omissão, beleza? Então nós vamos ver aqui que nós temos um caso específico que vai falar sobre a tortura omissão, tá? Dentro dessas mesmas características que eu trouxe para você. E nós temos também, obviamente, a possibilidade de cometer aqui tortura por ação, que é agindo, né? E o primeiro ponto que vocês precisam entender é que além dessa ação e dessa omissão, na verdade, é bem específico aqui da ação, essa parada aqui, tá? Nesse caso aqui, dos crimes de tortura que são cometidos por meio de ação, precisa ter uma finalidade, ou melhor, precisa ter um dolo, ou melhor, mais fácil ainda para vocês entenderem, precisa ter uma vontade específica. Então, tortura sempre vai ser uma ação
mais uma finalidade específica. Na omissão não tem essa finalidade aqui, tá? Não precisa ter essa finalidade aqui, não. Na omissão nós iremos ver que não tem essa parada da finalidade. Aqui a regra é essa. A regra é essa. É uma ação, mas o dolo, uma vontade específica de cometimento de tortura, tá? Vai existir uma vontade específica aí. Exceto, deixa eu até dar uma olhadinha aqui para deixar claro para você, peraí. Tortura, crime. Nós estamos em casa aqui, então calma aí que eu vou pesquisar para sempre deixar mais claro para vocês aqui, ó. Eu tô abrindo a legislação aqui. Depois eu abro com vocês aqui também. Submeter sobre a guarda, autoridade. Aqui, ó, exceto no artigo 1º, que nós iremos estudar esse artigo, tá? Parágrafo 1º, tá? É esse daqui, ó. Aqui nesse parágrafo 1º aqui, nós não temos finalidade específica. Já pega aí o bizu, não temos uma finalidade específica aqui, beleza? Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês guardem no coraçãozinho de vocês para que a gente possa continuar aqui na nossa aula, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. As condutas atingidas pela lei, tá? Isso aqui é uma parte geral que eu quero trazer para vocês também. Vai falar o seguinte: a tortura ela é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. A gente falou sobre essa parada de graça e anistia lá nos crimes hediondos. Nós falamos também do 3T, não é verdade? Tráfico, tortura e terrorismo, não foi isso? Beleza. E nós fizemos aquela tabelinha que lá na Constituição a gente aprendeu sobre ela, lá nos que nós chamamos mandados constitucionais de criminalização. O que é isso, professor? São mandados que a Constituição criou lá dentro do próprio texto da Constituição. E ela fala o seguinte, ó, a lei ela vai precisar criar algumas condutas que reprimam o tráfico de drogas, a tortura. E aí, basicamente, a Constituição falou para a legislação criar crimes que reprimam isso. Então, por isso que existe a lei de tortura. Por isso que existe a lei dos crimes hediondos. Entenderam? Isso chama mandados constitucionais de criminalização. Vamos dar uma olhadinha lá na própria Constituição Federal para a gente ver? A Constituição fala assim, ó, primeiro, ó. Lá no inciso 3º aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. No inciso 3º. Ninguém será submetido à tortura e nem tratamento desumano ou degradante. Então, note, a Constituição já deixa bem claro que ninguém vai ser submetido à tortura. Esse é o primeiro mandamento aqui. E aí, lá na frente, a Constituição vai falar aquela paradinha que a gente estudou em aulas passadas. Vamos procurar aqui na nossa página aqui, ó, sobre tortura. Vem aqui, ó. Olha o que vai falar a Constituição. A Constituição fala assim, ó, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a prática de quê? De tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Aqueles que têm o dever de evitar esses cometimentos, eles se omitem, eles também vão incorrer nesses crimes aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de mandados constitucionais de criminalização, tá? É a Constituição mandando criminalizar algumas condutas aqui. Show de bola? Então, perfeito. Aí foi aonde que veio aqui criado o crime aqui de tortura, onde vai definir o que quais são os crimes aqui de tortura. Mas vamos voltar ali para aquele esqueminha para ver se vocês estão lembrados. Fala para mim aqui lá no quadrinho, quais são os crimes que são inafiançáveis? Quais são os crimes que são inafiançáveis? Você lembra comigo?
Vamos fazer aqui uma revisãozinha. Inafiançáveis. Que tem a ver com grana, não é verdade? Mesmo que o camarada tenha dinheiro, o juiz ou o delegado ele não pode arbitrar fiança nesses casos específicos, tanto para tortura, para racismo, ação de grupos armados, tráfico de drogas, e os crimes hediondos. Lembram? Todos os crimes que nós estudamos em algum momento que a Constituição vai abarcar aqueles crimes do mandado constitucional de criminalização, esses crimes são inafiançáveis. Quais são eles? Vamos lembrar deles aqui? Que é o 3T. O 3T primeiro aqui. Quais são esses 3T? É o tráfico, tortura e o terrorismo. E o que é o H, né? O 3TH. O 3TH são os hediondos. Os crimes que são considerados repugnantes, considerados vis, são os crimes hediondos. Nós já falamos sobre eles em aulas passadas, tá? Se você ainda não assistiu, depois você assista aí a nossas aulas de crimes hediondos, tá? Sobre crimes hediondos, perfeito? Beleza. Então nós temos também aqui o tal do ração. Vocês lembram do ração, galera? Ação, que é o racismo e ação de grupos armados contra o Estado, papapá. Beleza. Todos esses aqui são considerados inafiançáveis. Todos eles são considerados inafiançáveis. Mas o ração é considerado inafiançável e imprescritíveis. Nunca prescreve. E o 3TH é inafiançável e insuscetível de graça, anistia ou induto. Beleza? E nós temos aqui então a lei que nós estamos estudando que tortura. Beleza? Cuidado, porque as bancas vão perguntar, vão falar o seguinte: tortura é imprescritível. Não, tortura não é imprescritível. Tortura é inafiançável e insuscetível de graça, anistia e induto. Beleza? Guarda isso na cabeça de vocês. Tortura não é imprescritível. Cuidado com isso aqui, tá? Essa afirmação aqui é verdadeira, tá? As questões das bancas mais diversas aí vão querer fazer uma firulinha contigo aí. Você não pode cair nelas, beleza? Tranquilo. Galera, competência para julgamento dos crimes de tortura. Em regra, a justiça estadual, tá? Como é um crime comum, uma situação específica, por exemplo, que não existe uma situação específica, por exemplo, vai ser julgado na justiça comum dos estados, beleza? Por exemplo, o crime foi cometido aqui na justiça, no âmbito aqui do estado de Goiás. Quem vai julgar é a justiça comum, é o Tribunal de Justiça, beleza? Aqui do estado de Goiás. Ah, professor, se nesse caso o crime foi cometido por um militar, a tortura foi cometida por um militar, a competência aqui será da justiça militar. Porque será considerado um crime militar, beleza? Então, se foi cometido por um militar, quem vai julgar essa parada aqui vai ser um juiz militar, lá da justiça militar. Ah, professor, vamos supor que foi cometido aqui no estado de Goiás, mas por um policial rodoviário federal, a tortura. Ah, foi um policial rodoviário federal, um agente em âmbito federal? A justiça federal que vai julgar. Beleza? Sacaram? Em regra, é a justiça estadual. Mas em alguns casos específicos, como é o caso do cometimento de tortura por militar, vai ser a justiça militar. Em alguns casos específicos, se forem agentes públicos, por exemplo, em âmbito federal, quem vai julgar aqui vai ser a justiça federal. Isso é questão de competência, tá bom? Competência. Tranquilo? Show de bola, então. Bora passar lá para os crimes? Vamos analisar os crimes aqui? Vamos lá para a lei. Abra aí o seu Vadmecum. Espero que vocês estejam anotando. Vamos dar uma leidinha aqui na legislação, que é muito importante para nossa evolução em relação à legislação aqui, tá? Vamos lá, vem comigo o artigo 1º. Vai falar o seguinte. Constitui crime de tortura. Primeiro, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça,
causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, note, qual que é o requisito aqui? Quais são os requisitos inicialmente? Preste bem atenção. Primeiro requisito é empregar violência ou grave ameaça, gerando um sofrimento físico ou mental. Vem aqui comigo. Eu vou ter que escrever aqui na telinha para vocês. Bora escrever na telinha aqui. Primeiro requisito, vem comigo. Primeiro requisito. Tem que ter emprego de violência ou grave ameaça. E a consequência disso aqui vai ser o quê? Um sofrimento físico ou um sofrimento mental. E aí vem o quê? A finalidade. Agora nós iremos falar sobre a finalidade, que é o dolo específico. Finalidade. Ou seja, a vontade específica, tá? Quais são as finalidades específicas, as vontades específicas aqui? Primeira, obter informação. Então ele vai torturar, ele vai gerar uma violência, uma grave ameaça, vai causar um sofrimento físico ou mental com a finalidade de obter uma informação, obter uma declaração ou uma confissão da vítima ou de uma outra terceira pessoa. Essa é a finalidade específica aqui nesse primeiro caso. Não acontece quase nunca, não é mesmo? Não acontece. Isso vai acontecer normalmente na Bélgica, né? Vai acontecer talvez ali na Suíça, na Suécia. Não vai acontecer aqui com a gente jamais, né? Com as forças policiais aqui. O policial não vai utilizar de um sofrimento intenso na outra pessoa, gerando ali um sofrimento físico ou mental, para ele obter uma confissão. Jamais, 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 beleza? Então isso aqui não acontece aqui no Brasil, beleza? Então isso aqui é só em outros países. Vamos lá. Beleza, a primeira finalidade é essa daqui. A segunda finalidade é o seguinte: ele vai empregar violência, vai empregar grave ameaça, vai causar um sofrimento físico ou mental para provocar uma ação ou uma omissão de natureza criminosa. Fazer com que a pessoa haja ou deixe de agir, mas gerando um crime. Fazendo com que essa pessoa cometa aqui um crime. Beleza? Então vamos lá para a próxima. Terceira finalidade específica. Ela faz isso por discriminação racial ou religiosa, por conta de uma raça específica da pessoa, por conta de uma discriminação racial ou por conta de uma discriminação religiosa. Inicialmente, esses são os dolos específicos que acontecem. Beleza? Então vamos esquematizar isso aqui, gravar na cabeça de vocês. Vamos esquematizar que isso aqui já é importante para vocês, tá? Vamos lá. Vem aqui pro nosso materialzinho. Vou abrir aqui uma aba. Vou abrir uma abinha aqui. Peraí. Adicionar uma página aqui. Bora lá. Inicialmente, nós temos tortura. A tortura, quais são os requisitos que nós temos aqui? Quais são os primeiros requisitos? A gente precisa de... Vamos fazer assim, ó, requisitos. Vou deixar aqui embaixo que vai ficar melhor para a gente poder dividir, ó. Vocês já vão pegando o bizu e como que vocês podem fazer um mapinha ou uma esquematização no caderno de vocês. Requisitos. Vem. Violência ou grave ameaça. Então, precisa de violência ou grave ameaça. Beleza? Vai precisar gerar o quê? Sofrimento. Que gere, né?
Sofrimento físico ou mental. E aí tem a finalidade específica. Ou dolo específico que nós chamamos, tá? Aí nós vemos aqui. Primeiro, a lei mesmo fala, né? Artigo 1º, inciso 1º, a linha A, que fala o seguinte, primeiro aqui, obter informação, confissão, da vítima ou de terceira pessoa. Depois, bora lá pro B. B. Provocar ação ou omissão criminosa. Já vou passar o bizu aqui para você. Criminosa aqui, galera, é crime. Crime. Pega o bizu aí, ó. Crime. Não pode ser contravenção penal. E contravenção penal? Não. Contravenção penal, não, tá? Já pega esse bizu aí. Natureza criminosa para cometer um crime e não contravenção penal. A gente não pode forçar a legislação ao entendimento que não está nela, porque aí vai piorar ou vai aumentar as possibilidades de condenação do réu ou do acusado aí, enfim, beleza? E a legislação não permite isso. Beleza. C, por discriminação racial ou religiosa. Beleza? Esses são os 3 casos iniciais aqui que nós vimos na legislação. Todos esses aqui precisam de uma finalidade específica. Que essas são as finalidades, tá? Finalidade aqui e outra finalidade aqui. Com todos esses requisitos aqui. Lembrando, aqui, só por meio de dolo. Não culpa. Por meio de culpa, não. Não é possível um crime culposo aqui, galera. Não é possível um crime culposo aqui. Só por meio de dolo, de vontade. Ai, vacilei e torturei. Não, não tem como. O que é culpa? O que é culpa, vocês lembram? É quando o cara, ele não quer uma situação e acaba acontecendo por vacilo, por imprudência, negligência ou imperícia. Ele vacila. Isso é culpa. Crime culposo, tá? Por exemplo, o cara tá dirigindo o carro, ele dá aquela acelerada ali, ele foi imprudente, matou outra pessoa. Cometeu um crime, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele não queria matar, mas ele matou sem querer. Aqui não tem como você torturar sem querer, tá? Aqui é só por meio do dolo. Por dolo aqui. Show de bola? Então guarde isso na cabecinha de cada um de vocês aí e bora dar continuidade. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar por aqui, nós já temos 29 minutos de aula. Na próxima aula a gente continua a conversar sobre esse ponto aqui. Tamo junto? Bora lá, Esparta, te vejo na próxima aula. Valeu!